você percebe, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma relação com as periferias urbanas pelo lado neopentecostal, mas ele não se dá muito bem com as cidades. O mundo no qual ele se sente mais à vontade, a gente percebeu isso na campanha, é no mundo agro. O Plínio dizia que a industrialização era um problema para o Brasil, porque a vocação brasileira era agro. O Plínio falava de um afastamento das grandes cidades, porque as grandes cidades corrompiam, e o brasileiro tinha que abraçar o Brasil do interior, que era o Brasil verdadeiro. Então, você percebe novamente toda essa simbologia, de uma forma ou de outra, no governo Jair Bolsonaro. Olá, bem-vindos ao canal Leila Riches Mais. Nosso assunto hoje é Fascismo à Brasileira, o novo livro do jornalista e escritor Pedro Doria, que conta a história da Ação Integralista Brasileira, um movimento fundado pelo político Plínio Salgado em 1932, nos moldes do fascismo de Benito Mussolini. Pedro Doria, você já está aí? Eu estou aqui, Leila. Como é que você está? Tudo bem, com o maior prazer de encontrar com você. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu gostei muito do livro. O livro tem uma pesquisa primorosa, conta essa história em riqueza de detalhes que fazem a gente até sentir a textura da camisa tão importante, né, no integralismo, e com momentos assim, de thriller, eletrizantes, que fazem a gente querer chegar até o final. Parabéns pelo livro, e eu queria saber principalmente por que você quis contar essa história. Leila, vamos lá. Essa história, na verdade, tem um quê de coincidência nela. Ela foi uma encomenda, não foi uma ideia minha. Meus outros livros de história tinham sido ideias minhas, mas nesse caso foi uma sugestão do Cassiano Machado, que é o editor da Planeta, porque ele falava, e com toda razão, que não existia um livro de história popular sobre a ação integralista brasileira, que é um assunto absolutamente fascinante, né? E quando eu falo história popular, o que eu quero para os nossos espectadores entenderem bem, o que eu quero dizer é que não é um livro de historiador, que não é um livro acadêmico, ou seja, um livro feito para pessoas normais lerem e compreenderem o que foi aquilo. Eu imediatamente fiquei fascinado pelo projeto que eu tinha acabado de sair de um livro que eu tinha escrito a respeito do tenentismo, que acontece na década imediatamente anterior. Então, era quase como se fosse uma sequência. Uma continuação, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, dos anos 20 fui para os anos 30. E aí, de repente, a direita começou a crescer no Brasil com muita força e com alguns traços muito similares. Quer dizer, nessa coincidência, acabou gerando para mim um certo problema, porque eu comecei a ficar muito angustiado, porque esse é o meu quarto livro de história, mas é a primeira vez que eu escrevo um livro com uma certa impressão de que eu estou vivendo o tempo. Então, nesse sentido, foi uma experiência muito diferente. Boa, né? Tá aí, uma coisa boa. Você diz, bom, logo na sinopse do livro, que é fundamental conhecer o integralismo para compreender a essência do bolsonarismo, certo? Quais os traços, Pedro, do integralismo e do bolsonarismo que convergem para formar assim, uma feição do fascismo à brasileira? Eu acho que tem um ponto importante, que é o seguinte: o fascismo tem uma característica única em qualquer movimento político, que ele é uma coisa esquisita. Ele é simultaneamente revolucionário e reacionário. E, tecnicamente, quando você fala essas palavras são tão opostas quanto duas palavras podem ser em ciência política, né? O reacionário, que é o retorno para um passado utópico, um passado que nunca existiu, né? Um passado imaginado, mas que é o retorno. Não é o conservador que quer que as coisas mudem muito lentamente. O reacionário quer voltar para esse passado. O revolucionário quer uma ruptura rápida e imediata com o presente para construir o futuro agora. Então, você imagina uma coisa que seja uma mistura de ambos. O fascismo é isso. Ele é revolucionário no sentido de que ele quer criar um sistema completamente novo,
radicalmente novo, ele quer romper imediatamente, não só com o passado, mas com o presente. Agora, esse sistema completamente novo que ele inventa é um sistema todo baseado em ícones do passado. Então, se, por exemplo, a gente está falando da Itália do Mussolini, o Mussolini, o inventor do fascismo, ele quer inventar uma coisa que é um regime modernista. Aliás, o fascismo italiano e o futurismo, que é o modernismo dos italianos, caminham juntíssimos. Então, é um regime que eles imaginavam que era o regime do século XX. Agora, todo cheio de ícones da Roma imperial, né? Que é o passado que eles consideram ser o mais grandioso dos passados da Itália. Da mesma forma que se você vai para a Alemanha, é aquilo que é algo radicalmente novo, radicalmente moderno, mas simultaneamente remete a uma coisa viking, a uma coisa nórdica, a uma coisa daquela cultura de visigodos, ostrogodos, etc., que é o que os alemães viam como a coisa mais nobre do arianismo, né? Esse passado, no caso do Plínio Salgado é o fundador do integralismo, é o passado bandeirante. O bandeirante, que é o caboclo, né? A gente não costuma pensar, até esse sotaque do interior brasileiro, que puxa o R retroflexo, né? O da porteira, né? Esse sotaque é o sotaque dos bandeirantes, que é um sotaque, esse R vem do G, que é um dos grupos indígenas que vivia no interior do Brasil, e evidentemente os bandeirantes eram meio índios, meio portugueses, né? Eles viviam nesse meio dessa cultura. Então, vou fazer um parêntese. Eu adorei essa informação. Contei para minha neta, porque a minha neta é paulista e vive em Higienópolis e fala com R carregado. Eu adorei saber isso. Eu disse, isso aí é a sua ascendência. Pois é, a minha namorada é de Bauru, então ela também tem o mesmo R. Na verdade, ela mora há 20 anos no Rio, ela só tem esse R quando ela está zangada, sabe, Leila? Mas, mas enfim. Ótimo. Desculpe, não tem problema, mas eu tinha que contar como foi bom conhecer, saber isso. Essa riqueza de detalhes é que eu estava falando. O livro vale a pena, porque conhecer mais o Brasil é como você diz, vai fazer a gente entender o que está passando. É isso, é exatamente isso. E o Plínio era de São Paulo, né? Você faz acho que é o segundo capítulo do livro, que você conta a história do fascismo, né? Traça um perfil de Benito Mussolini, e isso tudo é muito bom, fala disso, dessa volta ao passado, né? E eu queria que você reforçasse isso, me explicasse para a gente como é que esse movimento teve tanto sucesso, se espalhou pela Europa em diferentes versões, mas com uma essência, né? No mesmo tema. O que tinha ali era essa volta ao passado ideal apenas, tinha mais alguma coisa? Deixa eu só, Leila, amarrar um pouco a coisa que eu estava falando do bolsonarismo com o fascismo, respondendo a sua primeira pergunta, e aí eu já emendo imediatamente na resposta a essa segunda. Porque esse é um ponto importante para a gente entender onde que essa extrema-direita se mostra no Brasil de ontem e de hoje. Quando Plínio quer recuperar aquele espírito bandeirante, ele está falando desse homem ideal, brasileiro ideal que ele imagina, que é o homem que entra no meio da floresta, que é o bandeirante, que é o brasileiro realmente corajoso, né? O fascismo é muito preocupado com essa coisa de ser homem, né? Com essa coisa muito masculinizada, muito militarizada, tudo mais. Quando a gente vê o Bolsonaro, por exemplo, falando da Amazônia e de uma coisa meio de uma cultura de devastação, se você para perceber, ele está remetendo à mesma simbologia do Plínio. O melhor brasileiro é o brasileiro que entra na Amazônia, bota aquele troço abaixo para garimpar, para fazer um pasto, para levar a madeira, para ganhar e conquistar aquele território. É o espírito bandeirante, que é o reacionarismo brasileiro. É o Brasil mais antigo e remoto que existe. O que aconteceu na Itália? Isso é muito importante entender, que o Plínio conheceu Mussolini em 1930. Então, nesse capítulo, eu conto a história do Mussolini até 1930. Eu não me estendo até 1945, que é o fim, né? Em 1930, o Mussolini está no auge dele. O Mussolini começa como marxista.
Ele é filho de um dos caras que lutou na Guerra do Garibaldi, que é a guerra de unificação da Itália. E a coisa garibaldina é esse espírito, que é um espírito de uma sensação nacional. A gente tem que lembrar que a Itália, só na segunda metade do século XIX, que vira um país. Antes eram várias repúblicas, reinos, condados, etc. Então, ele vira um país na geração imediatamente anterior ao Mussolini. Então, ele tem esse espírito nacionalista garibaldino que vem do pai. Ao mesmo tempo, ele próprio, Mussolini, se criou entre anarquistas e comunistas. E ele era comunista. Na verdade, eles se chamavam socialistas na época, né? Comunismo é uma palavra que a gente só usa depois da Revolução Russa de 17, mas o Mussolini é um marxista. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, o Mussolini fica dividido entre o espírito nacionalista, garibaldino, e o espírito socialista, que era internacional, que era a ideia do Marx olha, esse negócio de nacionalismo é uma coisa que os patrões inventam para controlar os operários. O operário italiano é mais parecido com o operário suíço e o alemão do que com o patrão italiano. Então, dane-se Itália, vamos fazer a Internacional Socialista. O Mussolini se divide nessa e ele rompe com o Partido Socialista e vai lutar na guerra porque ele é italiano. E ele se sente italiano. E ele luta de verdade na guerra. Se fere na guerra. Quando ele volta, ele monta um movimento, ele já está caindo para a direita, ele monta um movimento nacionalista radical que é formado pelas tropas de elite italianas. Imagina aquela coisa da Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra muito esquisita, porque era uma guerra que foi lutada com as estratégias do século XIX e maquinário do século XX. Então, no século XIX, quando você tem lança, espingardas que têm que ser recarregadas a cada tiro, as pessoas lutavam corpo a corpo. Mas quando você tem tanque de guerra e metralhadora, imagina todo mundo se expondo e tomando tiro. As pessoas voltavam mutiladas. Foi uma guerra horrorosa, morreu gente que não acabava mais. Foi a mais. maior carnificina, talvez, da história da humanidade. Foi uma guerra brutal, brutal. Foi uma carnificina, assim, nessa coisa dessa violência corpo a corpo. A Segunda Guerra matou muito mais gente. Matou gente com bomba incendiária, com bomba atômica. A mortandade que aconteceu na luta corpo a corpo na Primeira Guerra foi uma coisa sem igual. E, de repente, voltam para a Itália aqueles soldados da tropa de elite. Imagina que os soldados da tropa de elite eram os soldados mais corajosos, aqueles que saíam da trincheira primeiro para avançar. Então, imagina quem são os que sobreviveram. Esses são os homens que estão com Mussolini para formar o partido, o que vai se tornar o fascismo. Eles usam aquela camisa preta, né? Que são os camicie nere, né? As camisas negras, e começam a organizar isso. O espírito de organização vem do socialismo e do anarquismo, a coisa da irmandade, da fraternidade, só que a ideologia é de extrema-direita, não é de extrema-esquerda. E tem esse ímpeto à violência. Eles vão para as ruas lutar, Milão é a cidade deles, eles vão para a rua lutar contra os operários italianos que eram anarquistas e que faziam greves, tem aquela confusão da crise econômica que surge depois da Primeira Guerra Mundial. É a partir daí que nasce o fascismo, desse combate corpo a corpo entre esquerda e direita, e essa direita formada, os operários, coitados, não tinham chance, eles eram operários contra a elite mais assassina do exército italiano, os homens que sobreviveram e que tinham uma nostalgia do sangue, né? Isso é uma coisa do trauma de guerra, que você volta querendo mais daquilo. Os Arditi, né? Essa turma era chamada dos Arditi. O que quer dizer? Os Arditi são justamente o nome que se dá para essa tropa de elite, que é uma coisa... Pensa em ardor mesmo. Achei o nome maravilhoso. Tem uns detalhes que a gente gosta, então, um gosta mais que o outro. O símbolo dos Arditi era um punhal, porque eles, em geral, botavam um punhal entre os dentes e saltavam da trincheira para avançar. Eram suicidas, né? Esses homens formam o fascismo italiano. Dória, e o que favoreceu a adaptação
do fascismo italiano à realidade brasileira do início de 1930, daquela década, né? E o que tem a nos ensinar sobre a extrema-direita no Brasil? Que tem o seu feitio, né? Ela tem o seu feitio, claro. O que acontece ali, a gente não pode esquecer, o Plínio chega de ter conhecido Mussolini na Itália, ele chega de viagem praticamente no dia que Getúlio Vargas está fazendo a Revolução de 1930. Então ele chega no Rio de Janeiro, que era a capital, no Porto, com a notícia de que Getúlio está avançando, e quando ele chega em Santos, no Porto de Santos, o governo a Primeira República já caiu. Então tem esse momento que é um momento de transformação. É muito interessante a gente entender também que o Plínio é um intelectual, o Plínio era um romancista, o Plínio era um poeta. Plínio Salgado leu poemas próprios na Semana de Arte Moderna de 1922, ali com Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia. Menotti, inclusive, é um cara que fica amigo dele pelo resto da vida, quer dizer. Então, aquele espírito nacionalista dos modernistas, né, muito encantados com a simbologia indígena e tudo mais, está no Plínio Salgado. O motivo pelo qual o grito de guerra dos integralistas é Anauê, que quer dizer eu sou seu irmão em tupi, vem de uma palavra tupi, é por causa da coisa dos bandeirantes, que falavam tupi, mas é também porque o Plínio era um modernista. E ele queria imaginar um regime que fosse um regime absolutamente brasileiro. Daí a palavra integralista, porque é integral. É o brasileiro integral, é o brasileiro completo. E não é, na cabeça do Plínio Salgado, não é um movimento racista, como, por exemplo, o nazismo notadamente é. O Plínio compra a tese dos anos 30 de que no Brasil haveria uma união, uma democracia racial, né? Agora, ao mesmo tempo, Plínio, como todos os fascistas, se vira e fala que esse negócio de que brasileiro não sabe votar. que a democracia liberal é um regime falido, que mostrou que não foi capaz de governar, porque o mundo todo está em crise, aquele mundo pós-guerra, né? E antes da Segunda Guerra. Então, tem esses regimes totalitários, comunismos e fascismos tomando conta de parte do mundo. O Plínio se vira e fala, a gente tem que ser moderno também. E ser moderno é ter um desses dois regimes. Plínio não era um homem de esquerda, um homem de direita, ele faz isso. Então você tem toda aquela simbologia no caso deles, eles eram muito católicos. Hoje o protestantismo neopentecostal é muito forte. Mas se você olha para os valores, aquela família que tem que ser o homem, o marido, a mulher, o marido manda, evidentemente, e os filhos ao redor da mesa obedecendo os pais, a mulher em casa cozinhando. Todas essas coisas faziam parte de como que a família integralista devia ser. E a gente vê na direita brasileira, hoje, essa mesma postura. Você percebe o discurso, por exemplo, da ministra Damares Alves, menino de azul, menina de rosa, esses estereótipos, a coisa da repulsa à ideia, por exemplo, de casamento entre pessoas do mesmo gênero. Não vamos nem falar de trans, né? É exatamente o tipo de família que estava no coração da ideologia integralista. Eu já falei da questão, por exemplo, da ocupação das matas. Você percebe, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma relação com as periferias urbanas pelo lado neopentecostal, mas ele não se dá muito bem com as cidades. O mundo no qual ele se sente mais à vontade, a gente percebeu isso na campanha, é no mundo agro. O Plínio dizia que a industrialização era um problema para o Brasil, porque a vocação brasileira era agro. O Plínio falava de um afastamento das grandes cidades, porque as grandes cidades corrompiam, e o brasileiro tinha que abraçar o Brasil do interior, que era o Brasil verdadeiro. Então, você percebe novamente toda essa simbologia, de uma forma ou de outra, no governo Jair Bolsonaro. É claro que há, Leila, também notáveis diferenças. Plínio Salgado, como eu te disse, era um romancista. É um dos homens que... Pois é, era um intelectual, bem diferente de um militante tosco e raivoso.
Isso. né? Era um homem que mantinha assim um nível. E me parece também que tinha um patriotismo mais claro, porque o patriotismo do Jair Bolsonaro é muito confuso. Essa subserviência aos Estados Unidos de Donald Trump é uma coisa que não combina, certo? Corretíssimo, Leila, corretíssimo. Essas imagens que a gente vê de Jair Bolsonaro falando que é patriota e, no entanto, com bandeirinha americana celebrando o 4 de julho, ou I então love you, I love you, ela viu para o Donald presidente Trump, americano. né? Plínio Salgado jamais falaria isso para Benito Mussolini, que seria o equivalente do Trump do Bolsonaro, era o Mussolini para o Plínio. Não, eles eram patriotas e eles tinham muita convicção eles queriam construir o Brasil. E era o Brasil acima de tudo, ponto. Existem países que são países irmãos, mas são países irmãos no sentido de que são equivalentes, nunca acima. A ideia de um presidente brasileiro que sai em manifestação com a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos, como Jair Bolsonaro já fez, Plínio Salgado jamais sairia numa manifestação com a bandeira da Itália, ou com qualquer outra bandeira de um país aliado, no caso aliado dele, né? Qualquer outro país fascista. E tinha essa preocupação com o conhecimento, que é uma coisa que também está ausente no governo Bolsonaro. Ele não era um anticientificista. Plínio era um intelectual. O número 2 da Ação Integralista Brasileira era um historiador cearense chamado Gustavo Barroso. Barroso, antes de ser integralista, antes da fundação da AIB, já tinha sido presidente da Academia Brasileira de Letras. O número 3 era um ainda jovem Miguel Reale, que veio a se tornar um dos maiores juristas do Brasil no século XX, foi reitor da Universidade de São Paulo, que é a maior universidade brasileira. Quer dizer, você vê só pelo comando da AIB que existia uma preocupação com o conhecimento. Eles eram fascistas, tá? Eu não estou tentando tornar a coisa bonitinha, não. Eles não acreditavam em liberdade, eles não acreditavam em eleições, eles acreditavam num governo extremamente hierarquizado, em que quem manda, manda, e quem obedece, quem tem juízo. Eram fascistas, mas tinham preocupação com o conhecimento. Agora, ao mesmo tempo... Diga. Que um grupo de intelectuais brasileiros aderiu à AIB, né? Como Vinícius de Moraes, Dom Helder Câmara. O que eles viam ali era o momento? O que eles viram ali para aderir ao movimento que era de raiz fascista? E homens assim, de sensibilidade acima de qualquer suspeita. Você vê, esses exemplos são muito poderosos, né? Dom Helder Câmara e Vinícius de Moraes, que morreram homens de esquerda, né? E certamente, independentemente da questão de serem de esquerda ou de direita, de formas diferentes, um como poeta, outro como arcebispo, eram homens profundamente sensíveis e profundamente empáticos com o sofrimento, com as emoções humanas, né? Como é que pessoas assim se tornam fascistas? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eram muito jovens. A gente está falando de pessoas de 20 e poucos anos, menos de 25 anos. É verdade. 22 anos, 23 anos, isso faz diferença. Outra coisa que a gente precisa lembrar, e que a gente esquece com muita frequência, é o seguinte: ser fascista em 1933, 34, 35 não é ser fascista em 1946, 47, 48. Não tinha acontecido a Segunda Guerra Mundial, não tinha acontecido o Holocausto, não tinha o horror impetrado pelo fascismo, não era uma coisa clara. Assim como a gente vê comunistas nos anos 60, nos anos 70, ainda não era... Já havia tido uma meia-culpa da União Soviética, mas o terror do stalinismo ainda não era tão claro assim fora da União Soviética. Então, esse conhecimento posterior é importante.
Independentemente disso, existia uma convicção nos anos 30 que era o seguinte: não vamos esquecer da crise de 1929. É a mais grave crise econômica do século XX. Muita gente. E lembra que na crise de 29 não tinha previdência social, não tinha hospital público, não tinha salário-desemprego, não tinha nada dessas coisas. Se você perdesse o emprego, você não tinha dinheiro para comer, você não tinha dinheiro para pagar aluguel, você não tinha. Era muito desesperador. Então, imagina você ter uma família e você não ter condições de alimentar seus filhos. Muita gente viveu uma situação parecida com essa. Existia muito uma impressão, uma convicção, porque aquilo tinha acontecido no mundo todo, de que o regime da democracia liberal, de fato, tinha se mostrado incapaz de resolver o problema. Porque também nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt e John Maynard Keynes não tinham resolvido o problema ainda. Esse também não era um conhecimento que era... Por isso que nos anos 30 existe esse fascínio para os dois sistemas totalitários, que são o comunismo e o fascismo. Existe muito fascínio por eles e existe para muita gente a impressão de que eles são a solução. Dora, é muito interessante a relação de aproximação e disputa que o livro conta entre o Getúlio Vargas e a AIB e Plínio Salgado. É um importante episódio dessa história toda. Eles chegaram, os integralistas, a atacar o Palácio Guanabara, né, que era a moradia, a residência do presidente, e perderam. Essa história eu não queria contar, mas é um momento eletrizante do livro. É como o Getúlio conseguiu dar essa volta e acabou com a ação integralista brasileira. Onde foi ali o pulo do gato? Eu acho que a grande diferença entre o momento de hoje e aquele momento, assim como a grande diferença entre o Getúlio e qualquer outro dos líderes daquele momento, é que Getúlio é possivelmente o mais brilhante político que já comandou o Brasil. Então, é um pouco, Leila, eu acho que a maneira mais simples de descrever é o seguinte: Plínio Salgado estava jogando damas e Getúlio Vargas estava jogando xadrez. O Plínio não teve chances. Porque, em essência, o Plínio tinha na cabeça... Ele montou um movimento formidável que, num país de 30 e poucas milhões de pessoas, ele chegou a ter 1 milhão de pessoas. Imagina 1 milhão de pessoas com uniforme fascista por todo o Brasil. O Plínio tinha isso. Então, ele era esse tipo muito carismático que, de fato, o integralismo é o maior movimento fascista fora da Europa. Agora, o Plínio tinha um objetivo, que era implementar um regime fascista no Brasil, fazer do Brasil um país fascista. O Getúlio era um político. O Plínio só olhava para o movimento que ele estava construindo e os inimigos que ele tinha que derrotar para chegar ao poder. Getúlio estava o tempo todo observando todos os jogos políticos que estavam acontecendo. O jogo dos liberais, o jogo dos comunistas, o jogo dos anarquistas, que eram poucos, mas existiam, o jogo dos conservadores, o jogo dos fascistas. Getúlio estava o tempo todo observando todos esses jogos. E o Getúlio tinha uma característica que era... ele tentava cooptar. Ele trazia para dentro do governo. Tanto que no governo Getúlio tem ministro fascista. Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação, era fascista. Não foi integralista, mas era fascista. Assim como Francisco Campos, que foi ministro da Justiça, era fascista. Agora, Oswaldo Aranha, que foi chanceler, Oswaldo Aranha, àquela altura da vida, tinha se tornado um liberal americano. Você tinha trabalhistas, inúmeros trabalhistas, que é aquela esquerda com raízes sindicais que o Getúlio vai transformar depois no PTB. Então, o Getúlio, ele ia costurando, e quem ele conseguia, ele seduzia as pessoas e os grupos para formar uma coalizão cada vez maior. E ele sempre tinha muita noção de como que ele seduzia um líder e, ao mesmo tempo, como que ele poderia ferrar com qualquer líder. Então, ele tinha sempre esse jogo muito claro. Ele se aproximou, ele sempre considerou os integralistas os mais difíceis adversários deles, e de fato eram. E ele foi fazendo uma lenta aproximação com os integralistas até chegar à conclusão de que ele estava mais forte do que os integralistas.
Quando ele percebeu isso, e ele percebeu que o Plínio não toparia ser cooptado com facilidade, aí ele tornou ilegal a ação integralista brasileira. E essa sedução veio através da promessa do Ministério da Educação, né? Que era assim, né, a maior fissura dos integralistas. Né? É que a gente não pode esquecer, era o MEC, era o Ministério da Educação e Cultura. Aí você pensa, Leila, quais são os dois ministérios que Olavo de Carvalho fazia questão de ter? Educação e a cultura, que também foi diminuída de ministério, né? Por que esses dois ministérios? Porque são os ministérios através dos quais você consegue doutrinar. São os ministérios nos quais você ensina o que é a sua ideia de Brasil para as crianças desde pequeno. São os ministérios, é o ministério através do qual você controla a produção cultural do país para fazer. Porque é isso que Hitler fez, é isso que Mussolini fez, é isso que todos eles fizeram. O Plínio topava ser ministro da Educação e deixar o Getúlio ser o Führer brasileiro, o Duce brasileiro. O problema é o seguinte, o Plínio tinha uma condição que era, ele queria que a Ação Integralista Brasileira virasse o partido do governo para formar, a partir dali, um regime fascista. Não, o Getúlio não queria. O Getúlio, não, você vem aqui, eu pego outros caras aí da A e B e vocês vão ter o seu espaço de poder, mas eu não vou ter um partido fascista controlando o país. O Getúlio pegava um pedaço de cada coisa e ele ia montando esse jogo de retalhos e construindo. Foi nessa que o Plínio acabou recusando o Ministério da Educação e houve rompimento. Gustavo Capanema, o ministro da Educação, como eu disse, também era fascista. Você falou há pouco que a ação, a AIB, chegou a ter 1 milhão de afiliados num Brasil de 30 milhões de habitantes, né? E a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro não consegue fundar o partido, ele não consegue fundar um partido, a Aliança pelo Brasil. Não conseguiu a quantidade de assinaturas necessárias. Onde é que está a fraqueza? Porque tem uma fraqueza aí também nesse fascismo brasileiro. Nessa versão século XX, eu acho que tem uma coisa meio do caos geral. O Bolsonaro não é bom político. O Bolsonaro, principalmente por conta do filho Carlos, eles sabem lidar muito bem com a internet, esse tipo de coisa. Agora, quando você vai mesmo para a organização, a capacidade de organização da AIB era uma capacidade formidável. E para você fazer um movimento político forte e duradouro, você precisa dessa capacidade de organização. Bolsonaro simplesmente não tem ela, e como ele é um cara muito autoritário, ele não consegue lidar com a ideia de ter alguém que trabalhe para ele, que esteja subordinado a ele, que seja o organizador disso, porque isso ia querer dizer que o poder seria dividido. O Plínio sabia dividir o poder e, ao mesmo tempo, se manter no comando. O Bolsonaro não consegue. Isso é uma coisa diferente, isso é uma coisa importante. O intelectual desse nosso governo atual, que é o Olavo de Carvalho, é um cara caótico. Bolsonaro é muito esperto, mas é muito inepto, ele é muito incompetente em qualquer coisa relacionada à gestão. E onde entra aí o gosto do brasileiro pelo acordo? Esse é um ponto importante, sim, porque isso foi a coisa de sucesso do Getúlio, né? O Sérgio Buarque de Holanda fala muito disso, né? Tem uma hora ali que nós brasileiros a gente evita o conflito fazendo um acordo. A gente faz isso o tempo todo na história. O momento mais recente foi a lei de anistia. Fizemos um acordo. Faz o seguinte, vamos acabar com a ditadura, mas ninguém enche o saco de ninguém. A gente sempre faz isso. E o Bolsonaro é o cara do conflito continuado. Getúlio é o cara que cooptava e fazia acordos. A nossa cultura, de uma certa forma, alivia a extrema violência que existe em nós, na nossa sociedade, nesse acordo que inclui não querer ver muita coisa. Fingir que não está vendo muita coisa. E nós fingimos que não vemos a nossa violência o tempo todo.
O Bolsonaro é alguém que gosta de mostrar isso e botar na cara. Eu acho que o insucesso do Bolsonaro virá daí, dessa incapacidade de cultivar esse acordo, sabe? Pedro Doria, a gente tem só 2 minutos e eu queria fazer, não vou deixar de fazer essa pergunta, porque é um momento de refresco do livro, que você conta a estreia de um filme do Fred Astaire, em que a música é The Way You Look Tonight. Para quem é essa homenagem que está no início do livro? É para a Lia, minha namorada, que no fim das contas foi quem me botou para trabalhar, para escrever, que é uma professora de yoga que veio de Bauru, se mudou para o Rio, e que foi minha professora de yoga 20 anos atrás, e a gente se reencontrou, cada um depois de 2 casamentos. Então, eu devo o livro a ela, com toda certeza. Que maravilha, muito obrigada pela entrevista, parabéns, Lia. Olha, fico tão contente com essa homenagem, tão alegre, tão bonita, é uma coisa assim que empolga a gente, eu gostei. Bom, meu jeito de ser. Mas o livro é muito importante, parabéns para você, espero que tenha o maior sucesso. Parabéns, Lia, pela força. Obrigada, Pedro, pela entrevista. Muito sucesso para o seu livro e até uma próxima vez. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Se gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e volte sempre que tem, toda semana, uma entrevista muito interessante para você. Até a próxima!